fazer, né, para tirar essas crianças desse abandono, desse abuso sexual? Pense você, pense. Imagina você como adulto, sendo abusado, sendo pego à força. O que seria? Imagina, eu não quero nem imaginar, porque eu nem consigo nem dormir, sabe? É muito pavoroso, dói na alma, meu coração sangra, eu não sei nem o que falar, nem o que dizer. Gente, é muitos horrores. Eu pensei que aquele meu sofrimento há 45 anos atrás, eu pensei que era nada, sabe? Aliás, eu pensei que já tinha acabado, pelo contrário, aumentou. Passei lá no programa do Luciano Huck, ele disse assim, e só de saber que ainda existe muitos casos como o seu, é triste, né? É triste porque pessoas que têm dinheiro, que têm programa como o dele, faz o que mesmo para melhorar? Não faz, gente. Não faz, porque as pessoas querem só ostentar. Então eles precisam vender uma boa imagem. Não é essa imagem que eu tô vendendo, é uma imagem negativa, uma imagem triste, né? Uma imagem que ontem a moça chegou para mim e falou assim: por que que toda menina é abusada pelo pai ou então pelo nosso parceiro? Eu fiquei em estado de choque assim, olhando para ela. Eu disse, porque não devemos confiar em homem, não é? Aí ela, mas e a mulher que precisa casar? Eu disse, por que precisa casar? Por que precisa casar, gente? Por que precisa ter um infeliz do lado que não é confiável? Olha, hoje eu vivo com alguém, né, dá a impressão que eu odeio os homens. Não odeio os homens, não. Os homens, como eu, são vítimas dessa sociedade hipócrita, imunda, que usa o nome de Deus para dizer amém para mais vida, para assim quem é rico ficar mais rico e o pobre mais miserável, para quem é rico se dá bem em cima da sua miséria, né? Aí usa o nome de Deus, mas de fato ninguém conhece a palavra de Deus. Vê se alguém que sai pregando o amor que Jesus pregou. Eu tento, mas nem assim eu consigo. Nem assim eu consigo. Eu tento, mas nem assim eu consigo. Então é muito fácil falar de Deus. O difícil é ser da maneira que Jesus mandou ser. E ele falou, né? Conheça a verdade, que a verdade te libertará. Imagina se eu ia morar com um macho da forma que são os machos, né? Tendo um filho pequeno, jamais, porque eu sempre tive medo, eu sempre imaginei, pense aí, esses homens endemoniados, cheios de vícios, cheios de coisas ruins, porque eu também sou cheia de coisas ruins, não sou capaz de fazer maldade por uma criança, mas sou capaz de outras coisas, né? Como qualquer outro ser humano. Então, não posso viver com esse cidadão, com nenhum cidadão, porque eu tenho um filho. Imagina se esse cara abusar do meu filho. Eu mato o cara. Então, eu tinha pavor. Não morei com ninguém, porque eu imaginava que poderia acontecer alguma coisa com meu filho. Não, hoje eu moro com alguém porque meu filho tem 22 anos. Nem comigo não mora, já faz 7 anos, né? É independente, então eu moro. E também se ele vivesse comigo com 22 aninhos, não ia dar certo ter um padrasto. Porque ele tem o jeito dele, eu tenho o meu. Ele ia querer dar palpite em algumas situações. Eu não ia aceitar. Ia ter conflito, porque tem conflito, né? A casa é dele, então ele ia se sentir como ele se sente. Às vezes ele chega na minha casa, ele se sente, eu digo, menos, que eu ainda estou vivinha. Mas é o ser humano, é ser humano. Não podemos esperar muita coisa. E principalmente sem conhecimento. Então eu procurei ter mais um entendimento, um conhecimento, indo lá na Bíblia. Deixa eu verificar o que esse povo diz. Mas o povo fala de Deus, mas não vive aquilo ali, não tem entendimento. Sabe o Salmo 32? Fala assim: não seja como a mula e o cavalo, que sem cabresto não tem entendimento, mas com cabresto tem entendimento. Então a gente precisa ter entendimento pela vida e não ser desembestados, porque somos desembestados, né? As pessoas não têm essa compreensão, gente. Quando eu falo, que às vezes eu resolvo falar, porque ultimamente estou muito calada, estou frustrada, morta. Na verdade estou morta. Por que eu estou morta? De ver, de saber que tem. Ver eu não vejo, Deus o livre, Deus há de me livrar de nunca ver. De saber que há milhões de crianças sendo abusadas sexualmente porque as mães são viciadas em drogas, os padrastos também. E a pessoa que é viciada, ela é fraca. Para ela tanto faz como tanto fez. O que ela faz não é nada, entendeu? Ela não tem pudor a nada. Então, tanto faz, né?
E quem paga? São essas crianças. E a culpa é minha, a culpa é sua, de não clamar, não pedir. Precisa mudar isso. Esse sistema precisa mudar. Nem que amanhã seja o fim do mundo, mas precisa mudar. A gente tem que fazer a diferença. Só que as pessoas ficam o tempo inteiro nessa hipocrisia, um bando de fariseus, falando de Deus e mandando o povo se multiplicar, feito um bando de bicho, sem responsabilidade. Gente, não é assim. Os ratos são inteligentes. Eles se multiplicam rapidamente, mas eles são inteligentes. Coisa que muitos de nós não somos. Meu pai, precisamos ter consciência, precisamos aprender que filho é muita dificuldade. Imagine você, olhe para você, eu olho para mim. O quanto é difícil lidar comigo. Tem dias que eu quero matar um. Não posso, eu vou presa. Mas não é que eu quero matar um. Ninguém tem nada a ver. Ninguém tem nada a ver com as minhas frustrações, nem com os meus problemas. O problema está em mim. E eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso viver bem. Eu preciso controlar essas frustrações. Não é verdade? E preciso ter o quê? Paz, entendimento, conhecimento na palavra. Falar somente palavras positivas, palavras de vida para mim mesma. Então o problema não é você, não é o vizinho, não é meu namorado, não é meu marido, não é meu filho, não é ninguém, sou eu. Então, quando eu comecei a crer no que o Senhor Jesus pregou, comecei a viver melhor. Estou vivendo melhor. Por que você não pode? E por que tem que nascer criança para viver pior do que os bichos? Por quê? Eu não entendo. Por que tanta hipocrisia? Por que tantos fariseus usando o nome de Deus em vão? Por quê? Eu pergunto por quê. Ajude-me, por favor, gente. Me ajude. Obrigada.